Quanta criança, meu Deus. Ainda bem que o pastor Davi orou pelas pastoras de criança, né? Quem está na escala hoje? A Emídia, a Leca. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Trouxe a palavra de Deus? Eu quero estudar com você um pouquinho o livro de Apocalipse nessa noite, uma questão mais introdutória. Seria muito raso usar o pouco tempo que a gente tem e tentar esgotar o livro todo, né? Não tem como fazer isso. Então eu gostaria que, se você pudesse abrir comigo, eu vou ler aqui na NVI. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1. Nós já vamos lê-lo para a glória do nome do nosso Deus. Nós só vamos esperar os irmãos encontrar e nós vamos orar em nome de Jesus. Riram da minha Bíblia, sabe, irmão? Falaram que eu peguei de um hotel, não peguei. É porque só o Novo Testamento, sabe? Eu comprei essa Bíblia que eu olhei e falei, nossa, que bonita, né? E eu tenho uma questão, a minha imagem, o meu cérebro funciona com imagens. Então, como eu fiquei com essa Bíblia na mão a semana toda, eu sou muito fotográfico, então, se eu trocasse de Bíblia hoje, ia dar problema para mim aqui. Então, eu estou usando ela hoje, é a minha Bíblia Júnior, meia Bíblia, né? Só o Novo Testamento. Mas está bom para meditar. Acharam lá? Amém? Vamos orar então? Pai, a Tua palavra é tão rica, meu Deus. Quando nós abrimos a Tua palavra, nós temos a certeza de que nós somos tão pequenos e que o Senhor é um Deus tão grande, meu Pai. Por isso eu te peço, revela a Tua palavra para nós, abre o nosso entendimento, que a Tua graça nos envolva e a Tua palavra não seja apenas conhecimento para nós, mas seja espírito e vida, para que ao final dessa reunião não saia ninguém apenas com mais informação na cabeça, mas saia com uma palavra no coração, uma palavra que venha do Teu trono, que é capaz de mudar, que é capaz de transformar, é capaz de resgatar pessoas. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, meu Pai, estende a Tua mão sobre esse auditório nessa noite e opera o que só Tu podes operar. Corações quebrantados, mentes voltadas à Tua palavra, em nome de Jesus, e pessoas dispostas a tomar decisões que vão de encontro à Tua palavra e não contra ela. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Queridos, o que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é justamente a questão do final dos tempos. Por causa do conflito lá de Israel com aquele pessoal do Hamas, né? Pela primeira vez, talvez, eu não me lembro disso antes, nós estamos acompanhando as atrocidades do que é uma violação até dos direitos de guerra, ao vivo, basicamente, pela televisão, e eu falo para você, como eu já falei no outro culto, cuidado com as cenas que você assiste. Pelo multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. De tanto a gente ver ruindade, a gente corre o risco de ficar ruim também. Porque querendo ou não, na nossa mente passa, puxa vida, né? Podia, como diz aí, passar todo mundo aí, matar todo mundo. Mas nós, como crentes, nós não somos chamados a desejar a morte de ninguém. Nós, como crentes, somos chamados a interceder e a orar e a pregar a palavra da vida. Amém, gente? Então, se você, pastor, mas é quando eu olho, eu tenho vontade que aquele povo morra, é porque o teu coração já está começando a ficar contaminado. Eu não estou defendendo ninguém. A única coisa que eu quero que você entenda é que o papel nosso como igreja não é olhar e desejar que as pessoas ruins morram. É desejar que as pessoas ruins encontrem Cristo e sejam transformadas. Essa é a nossa luta. E o diabo está conseguindo convencer muitos crentes de que é bom mesmo que todo mundo morra lá. E na verdade não é essa a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando morre alguém sem Cristo, Deus não faz um brado lá no céu falando que maravilha. Então, se o seu coração já está começando a desejar a morte daquele povo lá, vigia teu coração, pare de ver notícia, vá ler a palavra de Deus, acalma teu espírito, porque há um perigo muito grande na justiça própria, sabe?
entre a justiça divina e o pecado, para nós, na nossa mente, é uma linha tão fina. Porque para nós, justiça é que morra todos aqueles terroristas de uma vez só, para a gente dar risada. Mas, de repente, não é aquilo que Deus deseja, né? Não é aquilo que Deus espera. Quando a gente olha essas coisas, a gente fica meio revoltado. Quem não ficou, né? Quem não ficou? E aí a pergunta vem, né? Tirando a questão histórica, olhando para a Bíblia, aonde que começa esse problema? Esse problema começa lá atrás. Começa lá atrás, quando alguém achou que deveria ajudar Deus a ser alguma coisa. E aí que vem o problema. Sabe aquela ajudinha que a gente dá para Deus, assim, deixa eu ajudar Deus aqui? Um Deus que precise de ajuda não é um Deus que deve ser honrado. Entenda isso. Nosso Deus é maior do que nós. Deus não precisa da tua ajuda. Olha para quem está perto de você e fala, irmão, Deus não precisa da tua ajuda não, pode ficar tranquilo. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa. Um dia Sara olhou para Abraão e falou assim, Abraão, olha que coisa maluca, Abraão, eu estou velha, eu acho que Deus não vai conseguir fazer nada através do meu ventre. Pega a minha escrava, dorme com ela. E dali começa o problema. Porque nasce um menino chamado Ismael, que, em linhas gerais, passa a ser o pai de todos os árabes. E quando o menino cresce, eles percebem que fizeram besteira, que Deus não precisava da ajuda deles. E aí vem e nasce o filho da promessa. Nasce Isaac, que Deus determinou que Isaac seria a questão espiritual que avançaria através de Isaac. E aí tem que se expulsar Ismael de casa. E quando se expulsa Ismael de casa, Deus fala, eu não vou deixar o menino. Ele vai crescer, mas ele vai ser um touro selvagem. Ele contra todos e todos contra ele. Há uma palavra sobre aquele povo. Não tem solução. Mas tudo isso começa quando alguém olha para Deus e diz, Deus, o Senhor é pequeno e a minha dificuldade é grande. Então eu vou te ajudar nesse negócio. E aí quando a gente bota a mão para ajudar Deus, estraga tudo o que Deus quer fazer. A gente já fez isso. Talvez alguém aqui no nosso meio hoje esteja muito tentado a dar uma ajuda para Deus, porque Deus está demorando demais para agir. Mas Deus não tarda, Deus não demora para agir. Deus age no tempo dele. Deus não se rendeu à nossa pressa. Deus não se rendeu à nossa pressa. Quando Deus quis libertar Israel do Egito, Deus esperou, Deus olhou alguém, Deus trouxe Moisés, Deus permitiu Moisés ficar 40 anos numa situação favorável no Egito, como um comandante de exército. Depois pegou Moisés fez besteira, foi ajudar Deus, foi matar o egípcio, foi mostrar serviço, teve que ficar 40 anos em Midian. E depois de 40 anos, a sarça ardeu, e aí ele volta. Então, Deus esperou 80 anos para libertar um povo. Deus não se rendeu à nossa fé de micro-ondas. 30 segundos, e quando falta 2 segundos, a gente interrompe para ver se já não foi suficiente. Você faz isso, não faz? Por que a gente faz isso? Que doideira, né? Espera o bicho apitar 3 vezes, abre depois. Mas não. A gente acha que Deus é igual a gente. A Bíblia usa muitas figuras de linguagem para dizer que Deus usa muitas figuras de linguagem para nos fazer entender, mas isso não significa que aquilo ali é literal, gente. Deus é maravilhoso, Deus é o nosso Pai, mas Ele é outro, Ele é Deus, Ele está acima e nós estamos embaixo. Deus tem a metodologia dEle. Hoje eu estava meditando em Romanos. E em um determinado período lá do livro de Romanos, Paulo para de escrever e ele ele escreve um hino de louvor a Deus. Ele diz, ó riqueza, incomparável riqueza, como é grande o pensamento de Deus, como insondáveis são os seus caminhos, quão justos são os seus juízos. Ele para o que ele está fazendo e louva, provavelmente depois ele volta e escreve, porque está escrito aqui. Mas quando a gente começa a perscrutar o coração de Deus, ler a palavra, meditar em Deus, a gente começa a ver que Deus é muito superior. Deus está muito em cima. E a nossa geração não pode achar que vai manipular Deus. Não vai. Deus nunca se rendeu ao capricho do ser humano, sabe? Lá atrás, a mulher de Abraão tentou ajudar Deus e não deu certo. Imagine se a gente for tentar fazer, não vai dar.
Não, pastor, mas é que Deus está demorando muito. Deus não demora, Deus age do jeito que Ele quer. E aonde que a gente entra nessa história toda? Porque alguns irmãos começam a ficar preocupados. Jesus vai voltar? Eu não casei ainda. Jesus vai voltar? Não casei. Como é que vai ser essa situação? E aí, orando hoje de manhã na igreja, o Senhor me conduziu a gente a estudar o livro de Apocalipse. Mas para estudar o livro de Apocalipse, você tem que ser honesto. Você consegue ser honesto diante de Deus e abrir a Bíblia e ler o que está escrito lá? E ficar até onde o texto deixa você ir, sem inventar nada? Se você tiver coragem, então leia comigo Apocalipse capítulo 1, verso 1 em diante. Revelação de Jesus Cristo. Primeiro, o livro já dá uma rasteira no nosso entendimento. Muita gente não entende, mas é revelação. E se é revelação, não é para ficar oculto. Ele começa dizendo, revelação. O Apocalipse não é algo para encobrir, ele é algo para revelar. Ele foi escrito com esse propósito. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí vem o verso 3, que ele é muito saboroso nesse texto. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele vai dizer assim, gente, quando você lê o Apocalipse, o que Deus espera de você? Está escrito aqui, feliz. Feliz é o que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa é a introdução do livro, que foi escrito pelo apóstolo João. Sabe, quando a gente lê o Apocalipse, geralmente as crianças, os juniores, eles têm uma dificuldade maior com esse livro, porque eles têm medo do fim. Porque o Apocalipse é o livro que trata das coisas que eram, que são e que hão de acontecer. Muita coisa já passou, tem coisa que está acontecendo agora e tem coisa que vai vir. Mas como a criança e o junior, ele não tem uma habilidade de entender que o fim pode ser bom, então ele acha que o fim é sempre ruim. Se você lê o Apocalipse e acha que é ruim o fim, você tem medo do fim, você só tem duas posições. Ou você não entendeu o livro, não entendeu o porquê que o Apocalipse está escrito, ou você está em débito com Deus. E aí você sabe que a coisa vai encurtar, porque você sabe que Deus colocou dentro de cada ser humano o senso de que ele vai ter um encontro com Deus para prestação de contas. Isso é claro, se você ler Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3, você vai ver que Deus colocou coisas dentro do homem, seja ele de Deus ou homem que não é de Deus. Todo ser humano que é colocado por Deus nessa terra, e todos foram, eles nascem com uma consciência de que existe um Deus e de que nós vamos prestar conta para Ele. Quando eu falo para alguém, e a pessoa, falo sobre o fim, e a pessoa tem medo, ou ela não entendeu o que é o fim, ou ela está em débito com Deus. E eu espero que não tenha ninguém em débito com Deus. Se tiver, meu irmão, você aproveita a oportunidade e se conserta. Porque as pessoas dizem assim, não, o que tem que acontecer para Jesus voltar? Já vou te dizer, nada. Nada. Ah, mas quando que vai ser o final dos tempos? O final dos tempos já começou. E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Quem falou isso foi o profeta Joel. Isso se cumpriu no livro de Atos. Quem disse isso não fui eu, foi Pedro. O que o profeta Joel disse se cumpre agora, ou seja, os últimos dias já começaram. Se você tem medo dos últimos dias, irmão, você já nasceu na prorrogação, basicamente. Porque já estamos aí avançados. Ah, mas o que precisa acontecer para Jesus voltar? Nada. Nada. O arrebatamento da igreja é eminente. O que isso significa? A qualquer minuto, desde que Jesus subiu, ele pode descer para buscar a sua igreja.
Não fica esperando um sinal. É lógico que escatologicamente o mapa vai sendo aberto a partir de Israel. Israel é como se fosse um relógio de Deus. Deus bate o olho lá. Deus vai tratar dessa nação. Isso é coisa de Deus resolver. Agora nós, no Brasil, nós crentes, nós precisamos entender. Jesus virá como um ladrão. Não no sentido de roubar, mas no sentido de inesperado e eminência. Você não sabe o dia que ele vai voltar. Faz 2000 anos que Jesus deixou isso registrado e as pessoas ainda estão esperando algum evento acontecer. Jesus vai voltar a qualquer minuto para buscar a sua igreja. E é isso que a gente tem que entender. A gente não tem que esperar nada. Nós devemos nos programar como se fôssemos viver 100 anos nesse mundo. Economizar dinheiro, essas coisas todas. Mas devemos nos santificar para sermos arrebatados a qualquer minuto. Não tem tempo. O apóstolo Paulo, quando escreve 1 Tessalonicenses, ele escreve 1 Tessalonicenses nesse viés. A igreja do século I entendia tão perfeitamente que Jesus voltaria a qualquer minuto, que teve um problema lá em Tessalônica. Chegaram uns homens lá muito maus e falaram assim, Jesus já veio, já buscou quem tinha que buscar e a gente ficou. Você imagine a cabeça daquele pessoal. Com isso, um grande sofrimento estava vindo. Eles estavam sofrendo perseguição de Roma, de um imperador, de um governo, de um domínio. Eles estavam sofrendo, e aí de repente chega alguém e fala, isso aí que vocês estão vivendo? É o anticristo, Jesus já veio, acabou. E aí Paulo tem que escrever 1 Tessalonicenses para falar, gente, calma. Os que pararam de trabalhar, porque teve gente que parou de trabalhar esperando que Jesus voltaria a qualquer minuto. Manda esse povo voltar a trabalhar, e quem não quiser trabalhar também não precisa comer. Bota esse povo para trabalhar, Jesus ainda não veio, aí ele vai dizer, não ignorem isso. Os mortos ressuscitarão primeiro. Preste atenção no vocábulo. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. O que ele está querendo dizer? Eu também tenho a expectativa que Jesus volte a qualquer minuto, e nós que estivermos vivos. A expectativa da volta, do retorno do Messias sempre foi presente, mas o ser humano vai empurrando para debaixo do tapete, vai empurrando. O livro do Apocalipse, de forma introdutória, ele mostra, linha geral, ele mostra que Deus não virou as costas para esse mundo. Esse mundo está uma bagunça, porém, ele vai voltar para botar ordem nesse negócio. Os justos serão recompensados, os ímpios serão punidos, e Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Essa é a linha geral do livro de Apocalipse. Quem não entende isso fica com medo. Olha para quem está perto de você e fala, irmão, Jesus vai voltar para te buscar, fica tranquilo. Ele vai voltar. Fica tranquilo. Você só não pode ficar tranquilo se você não for com ele. Que ele vai voltar, ele vai. Se você vai subir, depende aí da tua escolha. Eu quero subir, você também quer. Gente, esse mundo não tem mais nada para nós, acabou aqui. O que tem aqui de bom mais? A única coisa boa que tem é a obra que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer, para a gente terminar isso. Só que a gente tem que entender que algumas coisas estão acontecendo em nosso tempo e a gente aprende a se posicionar. É por isso que eu vou pregar sobre Apocalipse. Nós não vamos especular sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é temido porque as pessoas especulam sobre ele. Nós temos que ficar naquilo que a Bíblia revela para nós. Amém, gente? Vou continuar lendo lá. Estudo bíblico é uma leitura comentada, então eu tenho que ler. Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono. Estes 7 espíritos que estão diante do trono é aquilo que é relatado no livro de Isaías capítulo 11. Ele está relembrando isso. E de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Ele nos ama.
Ele nos ama e por isso nós estamos nessa condição de libertos do pecado. Deus é maravilhoso. Por meio do seu sangue, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Qual é o objetivo que Deus nos lavou, nos salvou, nos libertou? Para nos constituir um reino e sacerdotes. Qual é a finalidade? Para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí vem um cântico. Está registrado um cântico aqui da igreja primitiva. Eis que Ele vem nas nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E o verso 8 é o ponto final de Deus. Jesus vai dizer no verso 8 que Ele é o alfa e o ômega. O que isso significa? A primeira letra do alfabeto deles e a última. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu sou o ponto final de Deus. Eu estou dando a revelação última. Por quê? Eu sou o alfa, eu estive no princípio e eu sou o último. Eu sou do início ao fim. Toda a criação passou por mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Você foi formado para a glória do nome dele. Sua família também foi, por isso que você tem que orar por tua casa, orar por tua família. Em vez de amaldiçoar teus filhos, porque eles não estão te obedecendo, ore a Deus: Senhor, minha família foi criada para a glória do teu nome. Libere a palavra de vida e não de morte. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, você foi chamado para abençoar as pessoas, inclusive a tua família. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A revelação completa está em Cristo. Não há revelação fora dele. Ele criou a história. O livro é dele. A história é dele. Tudo é dele. Ele é a revelação. A revelação nossa não está no judaísmo, não está no islã, não está no espiritismo, não está neles. A nossa revelação, a revelação verdadeira está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele escreveu a história, Ele escreveu a tua história também. Amém, gente? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, um texto que ninguém gosta de ouvir, porque esse homem era santo, esse homem era de Deus, ele estava preso, não é porque ele era ladrão, não é porque ele roubou, não é porque ele matou, é porque ele testemunhou a palavra de Deus. E sim, nesse mundo nós vamos passar por sofrimentos porque somos pertencentes a Jesus. Tem sofrimentos que é por causa disso que vão vir. Tem pessoas que se escandalizam com o sofrimento. Tem pessoas que olham o sofrimento da vida e falam: não, se Deus estiver comigo eu não vou sofrer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Se Ele, que era Ele, aprendeu por meio do sofrimento, quem somos nós para falar nós não? Se aquele que diz eu não mereço sofrer, porque eu só mereço ser feliz, ele está dizendo eu sou melhor que Cristo, porque Cristo aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Os sofrimentos da vida, segundo a palavra de Deus no livro de Hebreus, os sofrimentos são a maneira como Deus trata e disciplina o seu povo. E a palavra disciplina ali não é punição, é treinamento. Deus nos treina por meio das dificuldades que Ele permite que a gente passe, só que a gente não gosta de passar. É a mesma coisa da pessoa que quer ter o corpo sarado, mas não quer ir para a academia. Ele quer comer bacon o dia inteiro e fica torcendo para os músculos aparecerem antes da gordura. Não vai aparecer. Ou ele se submete a uma disciplina, ou nada vai acontecer. Ou nós aprendemos que o sofrimento é algo comum numa terra caída, ou a gente vai ficar reclamando de Deus a cada probleminha que a gente enfrenta. Se João foi preso em Pátimos porque obedeceu a Deus, o que a gente pode esperar que a gente não vai sofrer nunca? Momentos de angústia e tribulação não são anormalidades, faz parte do processo. Agora, se você se escandaliza, talvez você seja aquela pessoa que é o terreno que está cheio de pedra. A palavra de Deus caiu no teu coração, você recebeu com alegria, mas na primeira dificuldade, para de orar, para de vir na igreja, para de ceiar, para de adorar, para de ser fiel a Deus. Ah, pastor, mas é porque erraram contra mim. Ah, o fulano fez. Irmão, o pecado que fizeram contra você não te justifica do pecado que você está cometendo contra Deus.
O que as pessoas fazem de ruim para nós não nos dão validade para a gente fazer pior. É por isso que a gente não pode torcer pela morte daquelas pessoas. Não justifiquemos os nossos pecados porque o pecado dos outros é maior do que o nosso, porque todo pecado leva a gente para longe de Deus. Amém, gente? Amém. Esse homem aqui, João, um homem de Deus, escreveu João, João, João e João. Ele escreveu muita coisa boa. Estava preso por causa do testemunho de Jesus. Mas a glória disso tudo é que mesmo preso em Pátimos, Jesus foi lá se encontrar com ele. Ele não passou por Pátimos sozinho, Jesus entrou em Pátimos. Nos meios dos sofrimentos da nossa vida, Deus não fica olhando para a gente dizendo, não. Ele entra no meio dos nossos sofrimentos e Ele caminha conosco. Essa é a glória da nossa fé. Antes de ter Jesus, a gente passava por dificuldade, colocava a cabeça no travesseiro e não tinha ninguém para clamar. Hoje nós passamos por dificuldades, mas a gente coloca a cabeça no travesseiro e Jesus está com a gente em todo o tempo. Essa é a bendita esperança. É um momento de tribulação. A terra, um momento nosso de gente vivendo no mundo, é um momento de sofrimento. Mas não se compara com a glória que vai ser revelada através da nossa vida quando Ele voltar. E Ele vai voltar, meu irmão. Verso 8. Eu, João, irmão, companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. O que é o dia do Senhor? Domingo. A referência dele aqui é domingo. Eu respeito quem acha que é o sábado. Mas no Novo Testamento, sempre que a expressão de Atos para frente chama-se dia do Senhor, estão falando do domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. E eu não estou falando que domingo é melhor dia que os outros e nem que é um dia mais santificado que os outros. Eu só estou dizendo que aqui a menção do dia do Senhor é domingo. Era domingo, e achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como a trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho, um filho de homem. Preste atenção no vocabulário. Alguém semelhante. Ele não tinha vocabulário para descrever o que ele estava vendo. Ele fez comparações. Amém, gente? Com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Ao contrário das músicas de worship que a gente encontra hoje, que estão totalmente fora da palavra de Deus. João, no capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí como se fosse morto. Ele não correu, ele não abraçou Jesus, ele não pulou no colo de Jesus. Quando eu ver Jesus, eu vou pular, Não. Ele caiu. Ele caiu como morto. Por um motivo simples. Jesus é Deus. Ele é meu parça. Ele não é seu parça. Ele é Deus. Mas Jesus entende todos os meus pecados. Ele não entende, Ele é santo. Mas Jesus não pune ninguém, não haverá punição no final do tempo. Não, Jesus é justo. Ele se fez semelhante a nós, mas Ele não é igual a nós. João estava fora do worship. João não entendia nada da nossa geração. Esses dias eu estava ouvindo uma música, né? Não é louvor, é música, dizendo que quando visse Jesus ia beijar na boca de Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas perderam o total senso de inteligência. E quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso esposo, é uma figura. Você não leva até as últimas consequências. É para mostrar, assim como uma mulher pura e santa só tem um marido, a igreja não tem outro Senhor a não ser Cristo. Amém, gente? Não significa que a gente vai chegar às vias de fato como um homem e uma mulher faz quando casa.
Portanto, tem música que você tem que tirar do seu repertório. Tira lá que vai ser bênção para você. Ah, quando eu ver Jesus, eu vou beijá-lo. Vai, Vai beijar. Quando vi cair aos seus pés, como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim. Sabe por que a gente tem um certo problema nos nossos dias? Por causa do humanismo. Eles querem colocar Jesus apenas como humano. E Paulo diz, eu não considero ninguém mais, de acordo com a ótica humana, nem o meu Senhor. Jesus não é mais o servo sofredor, ele é o Rei Todo-Poderoso que está sentado num trono. Ah, mas a mulher foi lá até Jesus e ela chorou nos pés de Jesus e ela lavou os pés de Jesus. Lavou enquanto Jesus estava nesse mundo. Agora, o primeiro homem que viu Jesus claramente, um dos homens que viu Jesus claramente no Novo Testamento, diz, eu vi ele. O olho dele parecia que tinha um fogo, da boca dele parecia uma espada que corta dos dois lados. Isso ele está falando do livro de Hebreus, que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de dois gumes. Ele falou, eu vi o pé dele, eu não sei descrever o que é, mas parecia assim, quando você pega um latão e põe no fogo. Ou seja, Jesus está glorificado, meu irmão. Ele não é mais o servo sofredor, ele não está chorando, ele não está angustiado, ele não está numa cruz, ele está glorificado. E todo principado, poder, trono e governo na autoridade, em regiões espirituais, temem a ele. A Bíblia diz que os demônios temem a ele. Portanto, o que a igreja tem que aprender nos nossos dias? A temer o Senhor. Senhor, que Deus nos sare desse evangelho humanista que entrou nesse país. Caí como morto. Quando vi, caiu seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, eu tenho o governo completo de todas as coisas. Jesus se entregou numa cruz. O diabo não matou Cristo, ele se entregou. Ele morreu por entrega sacrificial. Quando ele ressuscitou, a Bíblia diz no livro de Colossenses que ele expôs à vergonha pública todo o principado, potestade, trono e governo espiritual. Todos os anjos, independente de quem sejam. Anjos bons, anjos maus, que a gente chama de demônios. Todos eles temem e tremem diante da glória do nosso Messias. O nosso Jesus não é o sofredor mais, esquece. Glória a Deus por isso. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que vão acontecer. Este é o mistério das estrelas, das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são 7 anjos, os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que ele está falando aqui? Quando eu olho um texto desse, eu estou falando o que o texto está dizendo. Ele vai escrever para 7 igrejas. Quem vai receber a carta é o anjo de cada igreja, que obviamente não é um anjo, é o líder espiritual da congregação. Ele vai receber a carta e vai ler para a comunidade, é a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês aqui. Algum bispo, algum pastor, algum presbítero do século I pegou a carta e leu para a igreja. Foram 7 ao todo. E ele está dizendo, eu estou, na minha mão, ele vai falar, estão os pastores das igrejas e eu estou no meio das igrejas. Ele não mandou, ele não mudou, ele não saiu do nosso meio. Jesus está no nosso meio como igreja. Ah, pastor, mas eu olho a igreja de Corinto, mas Jesus estava lá, era a igreja dele e ele vai tratar da sua igreja. Ah, mas eu olho a igreja de Tessalônica, uma igreja fraca teológica. Era dele, o pastor era dele e ele estava no meio daquela igreja. Ah, pastor, e hoje? Ele ainda tem os pastores nas suas mãos e ele está no meio das igrejas. Isso é coisa dele e ele vai resolver. Igreja não é uma instituição humana. Igreja foi algo que Deus estabeleceu. Ele cuida, ele nutre, ele corrige, ele disciplina, porque a igreja pertence a ele. É o corpo dele.
Por isso que é importante você estar na igreja de Cristo. Ah, pastor, eu sou igreja em casa. Nunca existiu isso. Eu sou uma igreja sozinho. Nunca foi. Igreja é junto. A gente tem que andar junto. E é bom que a gente ande junto, porque a gente anda com gente que parece uma lixa, que vai lixando a gente ao longo do tempo. Aí a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter tanta coisa. O fruto do Espírito, ele se desenvolve na comunidade. Na igreja online que eles inventaram, não dá para fazer isso. Porque quando a pregação da igreja online não agrada, você desliga e muda o canal. Aqui você não consegue ir embora. Imagine que vergonha você pegar suas coisas e ir embora agora. Todo mundo vai olhar para você e falar, aí, tá vendo? Carapuça serviu. A gente tem que entrar na igreja do Senhor e pertencer ao corpo de Cristo, gente. Ah, pastor, mas a igreja no mundo está uma bagunça. Ele vai tratar disso. A igreja dele. Ah, pastor, mas aquele fulano. Não interessa. Deus vai tratar dele. Deus vai tratar de mim. Deus vai tratar de você. Deus vai tratar da nossa igreja. A igreja pertence a ele. Em outras palavras, ele está falando para João assim, João, fica tranquilo, eu estou no meio desse negócio aí. Eu estou no meio do povo. Quando vocês se reúnem para adorar, eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês, eu sei o que está acontecendo. E essa é a tônica da carta das 7 igrejas. Qual é a tônica lá? Nós vamos caminhar, não vou ler todas as 7 cartas, é muito longo. Mas você deveria ler. Porque existe um fio central naquilo. Eu conheço as tuas obras. Jesus não foi embora. Ele não abandonou a gente. Ele conhece a tua obra. Ele anda perto de você. Ele sabe quem é você. Quando você deita e você vira do outro lado para a parede e deixa a lágrima rolar do seu rosto, para que ninguém veja você chorando, Ele sabe por que você chora. Ele não foi embora. Ele foi e pelo Espírito Santo Ele veio morar dentro do nosso coração. E nós não somos um povo abandonado. O nosso Deus não está enterrado. Nós não precisamos visitar Jerusalém para ver onde Jesus morreu, porque Ele não está lá. Lá está escrito, Ele ressuscitou. A gente pode ir para Jerusalém para fazer turismo, mas não para encontrar Jesus lá, porque Jesus está aqui. Ele está no meio da sua igreja. Um dia eu quero que todos vocês vão para lá em nome de Jesus. Ou na Jerusalém agora, ou na Jerusalém celestial. A gente vai chegar lá um dia. Mas nunca vá para Jerusalém ou para Israel para ter uma experiência com Deus. Porque se você não consegue ter uma experiência com Deus no meio da congregação, não vai ser lá que você vai conseguir. Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele está aqui. Ele olha para o seu servo e fala assim, eu sei que você está em Pátimos, cara. Eu sei que você botou a tua cabeça no meu peito no dia que todo mundo foi embora. E eu sei que você está sofrendo, mas eu estou com você. Ele não brincou quando ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele também não brincou quando ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a bendita esperança desse livro. No meio das nossas dores, Ele está conosco. Ele não nos abandonou, Ele não tem vergonha das nossas prisões, das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas crises interiores, das nossas interrogações, que às vezes são grandes. Ele não se envergonha de nós. Ele está no nosso meio. Ele segura a nossa mão. E Ele tem uma recompensa para quem conseguir vencer as dores dessa vida. Uma recompensa para cada tipo de dor, para cada tipo de sofrimento que Ele ali espalha em 7. O livro de Apocalipse tem muito 7. É a maneira judaica de se escrever. É a maneira que Deus ensinou seu povo a escrever. 7, 7, 7, 7. 7 que é o número de perfeição. E Ele fala, em todos os momentos, para todo tipo de sofrimento, para todo tipo de oposição, para todo tipo de dor, quem vencer tem uma recompensa. E quando a gente lê isso e entende que o livro de Apocalipse é sobre isso, a gente não perde tempo determinando o dia que Jesus vai voltar, porque esse não é o tema do livro. O tema do livro é, eu estou no meio de vocês e vou recompensar os justos e vou punir os maus. E vocês vão ver que isso é realidade. No final do livro, isso fica claro, né? Isso fica claro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim,
venho em breve. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Isso é Apocalipse. As pessoas não gostam de Apocalipse porque querem especular. Apocalipse não é um livro de especulação. Nós vamos avançar sobre ele no próximo domingo. Hoje é uma introdução ao livro de Apocalipse. Eu quero que você fique com isso muito bem gravado dentro do seu espírito. Aonde está Deus no meio desse mundo todo? No meio da sua igreja. Deus virou as costas para o mundo, abandonou o mundo? Não. Ele ainda ama o que criou. Ele vai botar fim nessa bagunça. Os homens desse mundo acham que mandam, mas um dia o rei virá. Só que ele não volta mais como um servo sofredor na Palestina. Ele volta com um cetro de ferro, com milhões e milhões de santos. E ele vai determinar que todos se curvem diante dele. Ele volta como um conquistador, como um dominador. Agora eu quero orar por você. Se você puder fechar um pouquinho seus olhos. Eu quero orar com você que está passando por momentos de dor, de inquietação, momentos de dúvida, momentos que a vida começa a ficar sem graça, momentos que a gente olha para as circunstâncias e fala assim, Deus me deixou. Jesus vai voltar para buscar uma igreja. A igreja que Jesus vai voltar para buscar não é uma igreja relevante, não é uma igreja pop, não é uma igreja conectada, não é uma igreja, sei lá. Ele vem buscar uma igreja santa, que persevera na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Sim, uma igreja, uma noiva que às vezes tem seus problemas, mas ainda é a noiva dele. Ainda é dele. Ele está no meio dos castiçais, ele não está fora. Aonde que Jesus habita? No meio dos castiçais. Ele está no meio do seu povo. Em todo o tempo. Ele não sai de perto daqueles que ele ama. Pastor, eu olho o Apocalipse, eu tenho medo do Apocalipse. Ou você tem medo por não ter entendido, e agora eu espero me fazer entender. Espero que você tenha entendido pelo menos o princípio do livro. O porquê que ele foi escrito, que é para dar esperança para nós. Ou você teme porque você tem um desajuste com Deus. O que é esse desajuste? Você está vivendo debaixo do pecado. E o pecado faz separação entre você e Deus, e você sabe no seu íntimo que você não está com Deus. No seu interior, sem que eu falasse nada, sem que qualquer pessoa venhasse dizer, o Espírito Santo já te mostrou que você está separado dele. E aí quando você ouve falar do fim dos tempos, você tem medo, porque você sabe que a condenação paira sobre a tua vida, mas Cristo morreu para pagar por todos os seus pecados, para zerar todas as suas dívidas, para cancelar todo o seu passado pecaminoso e fazer de você uma nova criatura. Isso não é mérito seu. Eu, Tiago, não sou nova criatura porque eu sou legal, mas é porque eu criei nessa mensagem. Se você crer nessa mensagem, Deus vai transformar a tua vida. Deus é santo, justo e amoroso. E Ele não pode deixar de punir o pecado e o pecador. Por isso Ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar. Quando eu creio em Cristo, Deus imputa a justiça de Cristo no meu espírito e me faz justo. E coloca o meu pecado sobre a cruz do Calvário. Portanto, a vida que nós vivemos agora, não vivemos na carne, mas vivamos no Espírito, crendo no sacrifício de Jesus por nós. Todo crente legalista é orgulhoso de si mesmo, mas nós que temos a palavra de Deus, não temos no que nos orgulhar. Ou como disse o apóstolo Paulo, se for para me orgulharei na cruz de Cristo, aonde o mundo morreu para mim, e aonde eu morri para o mundo. Cristo fez uma obra, e essa obra está disponível para você. Quando você crer, o sangue de Jesus espiritualmente vem sobre a tua vida, perdoa os teus pecados, justifica você, te torna justo, e traz você para o reino. E aí você vai viver o amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque o medo pressupõe condenação.
Mas nós não estamos condenados, porque estamos em Cristo Jesus. Ser cristão não tem, o início da jornada cristã não tem nada a ver com o seu hábito e o que você faz, mas tem a ver exclusivamente com o que Jesus fez no teu lugar. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos orar. Perdoe. Nós vamos orar nessa noite. Diante de tamanha porta da graça, porque a salvação é pela graça, não é por tuas obras. Não importa o que você fez até agora, verdadeiramente não importa. Para a tua salvação, não. Porque quem peca um pouquinho e quem peca muito é pecador do mesmo jeito, e todo mundo estava condenado ao inferno. Até os que nascem em lares cristãos e não se convertem, não se rendem a Cristo. Há uma porta imensa de salvação aberta sobre você e sobre a tua casa. Basta uma decisão tua, de crer na mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com se tornar evangélico, não tem nada a ver com uma placa de religião. Nada. Tem tudo a ver com Cristo. O que Ele fez. Se você tem medo do futuro, se você tem medo do que está para vir, porque você olha para lá, você olha para o Oriente Médio e vê a desgraça acontecendo de formas inimagináveis, escancarado, em plena luz do dia, você tem medo do que está para acontecer, Deus te chama hoje a crer na mensagem do Evangelho. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Se Israel ganhar ou perder essa guerra, para nós é indiferente. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa. A qualquer minuto, a qualquer momento, num piscar de olhos, a trombeta vai soar. Cristo vai dar o seu chamado. E os salvos serão arrebatados, se encontrarão com Ele nas nuvens. E todo o mal vai ficar para trás. Toda angústia, todo sofrimento, toda dor, toda limitação, toda perda, tudo de ruim nesse mundo vai ficar para trás. E vamos viver uma vida nova. Já podemos experimentar um pouquinho dessa vida sendo crentes nesse mundo, porque experimentamos o poder da era vindoura. Mas quando Cristo vir, vai se cumprir tudo. Esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Nós teremos um novo corpo. Viveremos com Cristo para todos sempre. Aonde não vai haver choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Mas você tem que tomar uma decisão de amar a Cristo, se entregar a Ele e obedecer a sua palavra. Essa é a decisão de Deus para você. E aos demais irmãos que estavam perdendo, são crentes em Jesus, mas não tinham entendimento desse livro, restaure a alegria cristã no teu coração, meu irmão. Jesus nunca prometeu que o mundo melhoraria. Nunca, nenhuma vírgula da Bíblia promete que o mundo melhoraria. O mundo vai de mal a pior, ladeira abaixo. Porém, nós estamos em um novo governo. Cristo está no governo da nossa vida. Ele que governa o nosso coração, é Ele que governa nossas emoções, é Ele que governa a nossa casa, é Ele que é o nosso rei que nos comprou. Nós já estamos debaixo de nova direção. Sabe aquela placa sobre nova direção? Cristo está na direção da nossa vida. Não se angustie com as coisas. Não se angustie com os tempos. Isso apenas confirma uma coisa. Cristo estava certo. As coisas vão piorar. Para nós não tem problema. O importante é que estamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu quero fazer 2 orações nessa noite, antes de encerrar esse momento da palavra. Orar por aqueles que estão afastados de Deus. Estão longe de Deus. Estão estranhos às promessas, às alianças, ao pacto. Porque estão vivendo longe de Deus. Eu quero orar com você. Cristo chama você de volta. O pastor deixou as 99 ovelhas e veio atrás da ovelha perdida. Infelizmente, as pessoas leem o texto, leem a parábola, leem o ensino das 99 e acham que é o pastor humano que vai atrás da última ovelha. Mas o texto diz de forma clara, 99 justos que não precisam de arrependimento. Não tem nenhum justo nessa igreja que não precise de arrependimento. O texto, o pastor, é claro, Cristo veio a esse mundo buscar a 100ª ovelha que havia se perdido. Um dia eu fui a 100ª, outro dia você foi a 100ª, quem sabe agora há alguém aqui que é a 100ª ovelha. E Jesus veio buscar você. Quem convence a ovelha de vir para casa é Cristo, não é o pastor humano, não é o Tiago.
é Jesus Cristo. O pastor veio te buscar. Se você ouvir e vir para casa com Ele, ir para o reino, você não precisará temer mais nada. Tua vida não vai ser um mar de rosas, mas a tua vida vai ser livre do medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem está em Cristo não será condenado. Quem está em Cristo não é quem está debaixo de uma filosofia. Quem está em Cristo não será condenado. Eu vou fazer uma oração com você. Quem sabe você pode fazer essa oração de arrependimento agora e se render ao Senhor. Quem sabe você pode me procurar o pastor Davi, procurar o pastor Anderson no final do culto e vir conversar conosco. E nós vamos orar com você. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vai entrar uma paz que excede todo o entendimento. Você não vai entender, mas é Cristo entrando dentro do teu coração, te fazendo uma nova criatura, te trazendo você para o reino. Quem sabe há ovelhas perdidas aqui, pessoas que são crentes, mas estão assim, a um passo de deixar de ser crente. Jesus também vem te chamar, Ele é o pastor do rebanho. Ele te conhece, Ele sabe que é você. E aos crentes fiéis, que estão firmes, continue fortalecido no Senhor. Nas tuas guerras, Cristo está com você, pode ficar tranquilo. Nas ilhas de Pátimos que você entrar, Ele vai estar lá. Ele vai estar com você todos os dias. Não se permita se abater pelos tempos. Você é um crente, você é um salvo, você é um eleito, você é um redimido por Deus. Ele não vai te abandonar, nunca abandonou ninguém. Você não vai ser o primeiro. Nós vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por aqueles, meu Pai, que ainda não te conhecem. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, meu Pai, e estou tranquilo em relação a isso, mas eu oro pedindo a Teu Espírito que convence pessoas do pecado nessa noite. Do pecado, da justiça e do juízo. Eu peço ao Senhor que traga as ovelhas de volta, meu Pai. Os que estão longe, que voltem, porque o Senhor é o pastor da 100ª ovelha. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos crentes dessa casa de oração, que têm sido abatidos por inúmeras dificuldades. Que o Senhor abençoe cada um deles, recordando-os agora, de que eles não estão sozinhos, largados ou abandonados nesse mundo, mas que o Senhor está nas ilhas de Pátimos junto com eles. Que o Senhor enxuga dos nossos olhos as lágrimas, que o Senhor está conosco, porque o Senhor prometeu que estaria com a tua igreja. O Senhor disse que estaria no meio do seu povo, e o Senhor nunca mentiu e nunca vai mentir. Fortalece a tua igreja, traz de volta as desgarradas, e faz um novo nascimento naqueles que não te conheciam até hoje. Essa é a oração da tua igreja, essa é a oração do teu povo. E oramos crendo no poder do nome de Jesus. Se você crê e recebe essa oração, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia.